Hoje recebemos Denis Elisevich como convidado. Seja bem-vindo. Olá, olá. Inscrevam-se no canal Liberty Ucrânia, deixem like, comentem e acompanhem também o canal do Denis para novidades. Agora, vamos falar sobre paz ou guerra. Zelensky afirmou que a Ucrânia não cederá território à Rússia, pois não há base jurídica ou moral para isso. Comente sobre o tema. Bem, essa é uma questão muito complicada. E ele manipula e tenta apresentar para as pessoas algo diferente do que está sendo pedido a ele. Ou seja, ele não pode entregar o Donbás pela Constituição, juridicamente. Nem a Rada Suprema da Ucrânia pode fazer isso. É um procedimento muito complicado no qual a Rada Suprema também deve estar envolvida. Deve ser realizado um referendo. E para realizar um referendo é preciso suspender a lei marcial e depois o referendo só pode acontecer não antes de 60 dias. Advogados nos Estados Unidos da América sabem disso. Digo isso com certeza. Zelensky afirma, não vou ceder. Propagandistas dizem, não se pode dar terra, mas ninguém pede para dar terra. Agora tudo gira em torno de sair do Donbás, ordenar a retirada militar, suspender a lei marcial, estabelecer cessar-fogo e anunciar eleições parlamentares e presidenciais em 90 dias. Pronto. Depois vem um novo parlamento, um novo presidente, a Ucrânia é reiniciada, levando em conta todos os erros do passado e os horrores que aconteceram com o nosso país. E então, provavelmente, é marcado um referendo com calma e as pessoas votam. Devemos reconhecer o Donbás como perdido ou não? Então, é assim, entende? É um processo muito longo e é isso que espera a Ucrânia. É preciso resolver todos os problemas e tomar uma decisão. E Zelensky, ou seja, o que os Estados Unidos da América exigem? Capitulação política de Zelensky. A Ucrânia não vai capitular. A Ucrânia foi, é e será. Mas ele, manipulando, mostra que não entrega a Ucrânia. Não, ele não entrega o poder. E hoje, o presidente Trump disse isso muito claramente em entrevista a Político. É preciso realizar eleições presidenciais na Ucrânia. A Ucrânia está perdendo a guerra. E assim por diante, e assim por diante. As pessoas podem conferir, vocês têm a tradução no canal de vocês. Sim, temos a tradução. Vi também o que Trump disse, que Zelensky tem chances de vencer. Zelensky respondeu que está pronto para eleições a qualquer momento, mas que agora há guerra na Ucrânia e não existe direito constitucional para realizá-las. Esse é o argumento. Ele responde ao Trump publicamente, sabendo que Trump entende tudo, mas finge para os tolos, com o apoio da Europa. Esse é o horror. A União Europeia o apoia. Estou pronto, mas sei que não vou agir, pois a lei marcial, entende? É como se 5 seguranças te segurassem e você quisesse brigar corajosamente. É assim que parece. Se isso atrapalha, então vamos propor um acordo ao Putin. Talvez o presidente Trump devesse sugerir isso. Faça o acordo sobre cessar-fogo na linha atual, você suspende a lei marcial e convoca eleições. Ele pode suspender a lei marcial até amanhã, conforme a Constituição. Entende? Se for assim, diga, não estou pronto para essa responsabilidade. A Ucrânia vive uma situação difícil. Fiz tudo o que pude, lutei por 4 anos, consegui armas e dinheiro, parte até foi roubada. Conte isso, não me oponho. Diga, estou pronto, prometi ceder se não resolvesse, fiz tudo, cedo ao próximo. O presidente Trump fechou um acordo de cessar fogo com Putin. Não seremos bombardeados e faremos eleições. Bem, então é assim que fica. Mas nós vemos que essa situação se repete. É como um círculo infernal fechado, do qual não há saída. Trump diz para fazerem a paz, Zelensky diz, estou pronto agora mesmo, pronto para negociar, vamos fazer a paz. Depois, os enviados de Trump vão para a Rússia. Lá discutem todas essas condições, depois se encontram com Zelensky, mostram essas condições, ele se encontra com os europeus dizem que isso é impossível. Zelensky diz, não estamos prontos, e aí tudo se repete, sempre a mesma coisa. Como sair desse círculo vicioso? Ou quem tirar daqui? Os europeus? Zelensky? Como sair disso? Boa pergunta. Os europeus já estão de fato fora desse processo. São eles que tentam voltar para ele e Trump lhes deu essa chance. Eles não fizeram nada. Não fizeram nada. Tudo se repete. Trump apresenta seu plano de ação, Zelensky concorda, depois não concorda, depois vai para a Europa, depois temos que apresentar um novo plano de paz.
Sim, como pode. Tudo se repete e nada acontece de uma vez. Entende? É impossível romper esse ciclo. Não dá para romper. Não dá para fazer isso, porque só é possível por meio da força. Esse é o lema do Trump: paz através da força. Tanto em relação ao Putin, quanto em maior grau ao Zelensky. É isso que pode levar, e esse plano já está sendo implementado. O fato de terem tirado o Ermak é o começo. O que Kolomoisky está fazendo agora também faz parte desse plano. Bem, de outro jeito não dá certo. Eles não estão prontos para entregar o poder. Esse é o ponto-chave que as pessoas precisam entender. Além disso, nós nem deveríamos discutir se devemos ou não entregar o Donbass. Nem eu, nem você temos essa autoridade. Vamos ser pragmáticos nessa questão. Ok, não concordamos em sair do Donbass. Qual é a alternativa para acabar com essa guerra? Nenhuma. Continuar lutando, aonde isso vai levar? Você viu aquilo que está acontecendo agora na Ucrânia em relação à energia elétrica? Já estão bloqueando ruas perto de Kiev. Esses bombardeios são um pesadelo. Mais um ano de guerra? Dizem que só mais 2 ou 3 ataques desses do Putin e tudo vai piorar muito. O inverno está chegando. Agora é 9 de dezembro à noite. Então me diga, algum europeu ou Zelensky tem um plano real? Não peço para entregar nada, nem sair de lugar, repito, não tenho autoridade para isso, nem quero assumir o lado negativo do Zelensky. Tudo isso poderia ter sido evitado. Apresentem outro plano, talvez todos gostem, inclusive eu, você, os espectadores, os ucranianos. Podemos dizer que um é ruim e outro bom, mas não há opções. E quanto mais o tempo passa, mais o corredor se fecha. Não teremos escolhas. Zelensky afirma que este plano é melhor que o original, mas o plano anterior não está claro e, mesmo assim, não é o mesmo. Quero esclarecer. A Rússia não exige que renunciemos ao território, nem que a Ucrânia reconheça oficialmente toda Donetsk como ocupada. Não precisamos reconhecer isso. Agora não dá para colocar a questão assim para que a Rússia não declare, porque a Rússia sabe muito bem que não podemos fazer isso juridicamente. É um processo longo, então tudo se resume a isso: retire as tropas, anuncie eleições e até logo. Depois, a Ucrânia vai lidar com o novo presidente, com a nova Rada Suprema, para decidir o que fazer. E como a Ucrânia retirava as tropas antes? Já aconteceu de retirarmos tropas de Bakhmut e de Pokrovsk, dizem que estão retirando aos poucos. Ou seja, quando você vê que a situação está se fechando, nós não estamos desistindo de nada. Só para preservar a vida dessas pessoas, as tropas são retiradas. E essas áreas também não estão ocupadas, de onde as tropas estão sendo retiradas. Certo? De Pokrovsk há uma linha, eles retiram pelo corredor. Então, por que não podem retirar do Donbass, se a questão é só essa? É justamente esse o ponto, porque para ele isso é uma derrota política. Vão dizer para ele: você entregou terras porque a Rússia está em evidência pública e, nesse sentido, está registrado como se você estivesse retirando as tropas. Mas, para Zelensky, isso é politicamente... Não, você entregou territórios. Sobre a sua pergunta, realmente agora todos entendem que ninguém vai reconhecer nada agora, nenhum território. Mas depois, quando houver uma reinicialização do país, essa questão vai entrar na pauta. E eu sou a favor de que essa questão entre na pauta. Por quê? Porque, como pode acontecer teoricamente, vamos imaginar, Zelensky sai, fazem eleições, o país é reiniciado, temos um cessar-fogo com a Rússia, realmente não há tiros, Trump controla tudo, está tudo bem. Mas isso só é possível quando for assinado um acordo básico, no qual haverá um roteiro. Você anuncia as eleições, você retira as tropas do Donbass, depois tudo é reiniciado, depois vocês fazem um referendo, ou seja, teremos que assumir o compromisso de realizar um referendo para que as pessoas decidam, porque isso não satisfaz o Putin, ele também é da KGB. Isso, em princípio, o direito internacional, só aceitaremos decisões reconhecidas pelo direito internacional mundialmente. Não vamos evitar o referendo, é outro assunto. Eu poderia fazer propaganda e contar histórias, mas não sou propagandista. Se em um referendo desses votarem não, não entregaremos o Donbass. O que acontece depois? Uma nova guerra. E quem vai lutar? Essa é a questão principal. Porque ontem falamos no ar sobre o fato de que estão entregando a Crimeia ilegalmente, como se fosse ilegal. A Europa está pressionando, os tártaros da Crimeia querem estar na Ucrânia. Então a questão é,
O que fazer? Como devolver a Crimeia? Nenhum ucraniano está dizendo vamos todos nos reunir agora e ir para a Crimeia e na Crimeia. Não ouvimos ninguém dizendo nós queremos muito estar com vocês, está tudo muito bom aí, mobilização, estamos encantados, queremos estar com vocês. Ninguém diz isso, mas ouvimos esses apelos. Entende, Tatiana? Isso nunca será dito por pessoas oficiais ou próximas. Que precisamos abrir mão da Crimeia, não reconhecer, simplesmente desistir dessa ideia, não declará-la. Por quê? Porque para eles isso é morte política. E eu não sou político. Posso afirmar, de todas as fontes e pessoas que passaram pela Crimeia, foi assim. Tenho informações objetivas. Infelizmente, a maioria lá é pró-Rússia. Não vejo como devolver a Crimeia ou o que fazer com essas pessoas. Reeducá-las em campos. Foi terrível. Eu já tinha uma ideia de como lidar com a Crimeia antes. Essa derrota é nossa. Ocorreu durante Obama e Biden e não lutamos pela Crimeia. E agora, depois de tudo isso, entenda, quando Putin anexou a Crimeia, em todos os talk shows, os políticos diziam: vamos recuperá-la com a qualidade de vida, eles vão querer voltar para nós. Era assim mesmo, concorde. No programa do Savik Schuster, no estúdio do Mazeichuk, todos gritavam. Quem gritasse mais alto, mas em que horror o país está hoje. Porque as pessoas não devem ver um inimigo em quem falam a verdade e propõem uma solução dolorosa, mas necessária para se recuperar, e sim ouvir essas pessoas. Então, talvez seja necessário abrir mão da Crimeia e resolver essas questões difíceis de uma vez por todas para poder seguir em frente. O país não pode mais avançar olhando sempre pela ótica dessas conversas constantes. Vamos recuperar o Donbass desse jeito, vamos recuperar a Crimeia daquele jeito. Não estou dizendo para reconhecer nada, juridicamente, nem entregar para Putin. Disseram para nós que não é preciso fazer isso. Trump disse, nós mesmos reconhecemos, precisamos aceitar isso internamente. E quanto ao que querem os tártaros da Crimeia, eu não vi muitos tártaros da Crimeia lutando na linha de frente, eu converso com militares, eles existem, essas pessoas estão lá. Mas a Crimeia foi entregue de alguma forma, e não houve uma resistência local tão forte assim. Em Kherson as pessoas resistiram, em Zaporizhia as pessoas resistiram, em Kharkiv as pessoas resistiram. Embora lá a situação fosse muito difícil, isso aconteceu mais de uma vez, mas na Crimeia foi desse jeito. Por isso, tudo são só conversas. Respeito o povo tártaro da Crimeia, mas não seus líderes quando dizem nada de paz, é preciso devolver a Crimeia porque pertence aos tártaros. Me desculpe, me preocupo com a Ucrânia como um todo. Chegou o momento de uma cirurgia muito complicada, difícil, e eu não gosto disso, e tenho certeza de que você também não gosta. Cortar na carne viva. Sem isso, não conseguiremos avançar. Temos que admitir, do jeito que as coisas estão indo hoje e como tudo está acontecendo, seja com a Crimeia, seja com o Donbass, vamos acabar, me desculpe, numa situação ruim, é só olhar o que está acontecendo. Kolomoisky deveria, vamos falar honestamente, divulgar informações comprometedoras sobre Zelensky e Ermak. O camburão dele quebrou, dava para transferi-lo para outro camburão e trazer. Certo, como foi ontem? Certo. Poderia ter sido feito. Podemos supor, recebemos uma ligação do escritório do presidente para cancelar isso. Adiaram para quinta-feira ou para o dia 11, não me lembro, para sexta-feira. Hoje anunciam que a juíza ficou doente? Alô, você precisa ficar doente. Vamos cancelar o julgamento? Agora me diga, se tivermos a Crimeia e o Donbass, como querem os patriotas exaltados e os tártaros da Crimeia, que respeito, mas se o escritório do presidente continuar controlando o judiciário por telefone, isso vai satisfazer alguém? A mim não, nem a nenhuma pessoa normal, especialmente quem já viveu na civilização ocidental. Essa é a chave. Conduzimos os assuntos como a Rússia. A administração presidencial liga, manda prender ou eliminar alguém na prisão e pronto. E nós devemos nos diferenciar radicalmente nisso e desenvolver economicamente os territórios que temos. Mas não só em palavras, como todos esses faladores fizeram durante esses anos. As ideias que, por exemplo, eu apresento, se alguém tiver ideias melhores, por favor, mas além do capitalismo, do livre mercado e, em geral, da máxima liberdade para os ucranianos, nada vai nos salvar, nada vai salvar nosso país. Até mesmo as garantias de segurança. E Zelensky, sobre o que ele fala, que a Ucrânia não é a chave, é preciso saber o seguinte, o que os parceiros estarão prontos para fazer em caso de agressão da Rússia, ou seja, se a Rússia atacar.
O que os europeus farão nesse momento? Essa é a questão principal. O que você acha que eles vão fazer? O mesmo que fizeram quando Putin nos atacou agora, a mesma coisa. Algumas armas, um pouco de dinheiro para vocês, mas vão continuar comprando energia do Putin. Entenda, não importa o que os europeus escrevam nas garantias de segurança. Se não quiserem, simplesmente não vão cumprir. Sempre vão citar consultas, ajuda, mas não vão prometer 150 HIMARS 30 Patriots, entende? Vai ser tudo muito genérico, como dizem na Ucrânia, é assim que estará escrito. Sabemos disso, e quem precisa saber também entende. Mas o problema são os ladrões, cleptomaníacos, que buscam o poder não para fazer história, mas para roubar, enriquecer e depois fugir do país. Por isso, nossas garantias de segurança são a nossa própria vida. É como vamos conduzir as coisas internamente. É uma economia poderosa, são liberdades máximas. É importante integrar a Ucrânia à economia mundial, receber negócios globais, sermos abertos a eles, e então será muito difícil nos atacar, porque o mundo vai depender de nós de alguma forma. E onde há comércio, os canhões não disparam, como disse um grande homem. Só assim. Entende? O que vem antes de tudo? Reforma judicial e economia. Condições para a economia, as pessoas precisam voltar de outros países. Pense bem, agora um ucraniano que, mais ou menos, não vive no luxo, mas está relativamente bem na Polônia, nem falo de países mais ricos, olha para sua terra natal e vê na televisão só porcaria deprimente. Essa é uma opção. A outra opção é ter um presidente e uma Rada Suprema que criam condições e inspiram. Queridos cidadãos, voltem. Aqui há condições únicas de negócios e segurança. O sistema judicial foi renovado com base na experiência mundial, corrigindo erros e tornando-se o melhor. Para um país assim, as pessoas podem retornar. Mas quando dizem que lutaremos para sempre, que estamos condenados, você consegue imaginar isso? Você quer construir algo assim? Estamos condenados a lutar sempre. Mas por quê? Eu ouvi isso, só que ninguém diz como, ninguém diz quem vai lutar. Você sabe quem vai lutar, se for preciso lutar? Então quem? Tatiana, imagine, Deus me livre, daqui a 3 ou 5 anos ocorre um casus belli e Putin ataca de novo. Primeiro, assim que sentir esse cheiro no ar, todo mundo vai embora. Todos ficaram tão decepcionados com o Estado, com essa traição, com essa violação dos direitos humanos, com essa desorganização. Vamos ser diretos, as pessoas foram traídas. Mariupol foi traída do seu jeito, disseram que tudo ficaria bem, que Putin não atacaria. E lá, cemitérios vivos em Chernihiv, Kiev, região de Kiev, cada um do seu jeito. Kharkiv está sendo bombardeada assim, Odessa está sendo bombardeada, e outras cidades da Ucrânia também, até a Ucrânia Ocidental sofreu. Você disse certo, quem vai lutar? Todo mundo vai embora, porque todos já entenderam como isso funciona. O que ele acabou de listar agora, quero dizer, cada cidade foi traída do seu jeito, e todos os outros do seu jeito fecharam a fronteira e disseram, vai lutar, você não tem direitos, vai lutar. Não é só uma obrigação. Se você recusar, vai a julgamento. Pode até ser preso por alguns anos, mas isso está dentro da lei. Mas quando o TTCK recebe licença para fazer o que quiser, quando pessoas são mortas, tanto pelo TTCK quanto nesse TIS, quando parte do povo, milhões de pessoas são declaradas diferentes, só porque não querem obedecer cegamente às ordens e morrer pelos caprichos do Putin. Você sabe o que o presidente Trump disse? Agora vou contar e mostrar esse vídeo nos meus programas. Trump disse que na primeira reunião do Zelensky com Putin, no formato da Normandia com Merkel, Macron, Putin e Zelensky, Zelensky afirmou para Putin: pretendo devolver a Crimeia, entrar na OTAN, e Trump disse que isso foi dito de forma grosseira. Não sou advogado nem defensor do Putin, mas lembro da entrevista do ex-chefe de gabinete, Andrei Bogdan, no programa do Gordon, onde ele disse: tratamos o Putin errado, enganamos, prometemos e não cumprimos, e o Zelensky se comunicou mal. Imagina esse jeito grosseiro do Zelensky. Se ele disse isso para o Putin, sabendo quem ele é, realmente não está em seu juízo perfeito. Sei que pode soar feio, mas é como medir quem é mais macho enquanto pessoas morrem.
Só ele pode se dar ao luxo de fazer isso, mas nós não podemos nos permitir isso. Isso me entristece e assusta. Eu me lembro do Yushchenko, eu não gosto do Yushchenko, mas quando ele se tornou presidente, ele convidou o Putin. Eles estavam naquela casa do Shevchenko, onde tudo segue nossas tradições, bebendo vodka. E de alguma forma, ele foi o primeiro encontro do presidente. Isso sempre tem um caráter simbólico. Quer dizer, ele era nacionalista e tudo mais, mas entendia que a guerra, bem, qualquer coisa, menos a guerra, não podia ser permitida. E aqui a pessoa é simplesmente maluca. Tatiana, maluca. Agora eu olho para o nosso país, para os nossos cidadãos. As pessoas estão voltando agora para a Ucrânia e dizem, meu Deus, o que está acontecendo? Lavaram o cérebro das pessoas. Elas estão nessa bolha, falam alguma coisa, exigem algo, não conseguem responder a nenhuma pergunta. Quem foi lavado pela propaganda, quero dizer? Isso é monstruoso. Só entenda, o Telemaratona vai acabar, acho que é em janeiro, e os canais do YouTube vão voltar para a televisão, os canais vão ser retomados. Sério? Vão ter tantas revelações e descobertas que quem ouve agora nem imagina o que vai acontecer lá. E depois, vocês vão se lembrar de tudo o que está acontecendo agora e do que disseram as pessoas que têm um ponto de vista alternativo. Gente, eu peço muito para vocês, se inscrevam no nosso canal, porque se não houver o Maratona, vocês não vão ter de onde tirar informação. Se é de lá que vocês pegam, por favor, juntem-se a nós, porque aqui nossos especialistas compartilham suas opiniões. O principal é como sair dessa crise. Vamos voltar a Mariupol e a traição. Então, Mariupol, sim, naquela época aconteceu uma situação em que muitas pessoas morreram. Elas não foram evacuadas. E agora foram destinados 800 milhões de hryvnias para Mariupol. Supostamente para aquelas pessoas que sofreram, elas precisam comprar moradia. E nós entendemos que essas pessoas já se encontraram em algum lugar, ou seja, ou elas saíram do país ou se mudaram para outras cidades. E sentimos que, mais uma vez, estão apelando para o fato de que o dinheiro será dado, será dado, será dado. Nós não descobrimos como influenciar esse processo? Só que já estamos conversando há 21 minutos. Do jeito que eu contei, nós já discutimos isso juntos. E eu só posso dizer mais uma vez: tudo isso é um estado errado. O que você está perguntando agora, ou seja, todos nós sabemos, o dinheiro vai ser desviado, as coisas não vão funcionar direito, vai ser difícil para a pessoa conseguir esse dinheiro, não vai funcionar. E essa é a essência de como o Estado trata as pessoas. Mas as pessoas ainda querem que os funcionários controlem tudo, que seja uma empresa estatal. E isso as pessoas não querem decidir por si mesmas. Não posso dizer como lidar com isso. Você afirma que não há como lutar só mudando radicalmente todo o sistema do Estado. Para isso, as pessoas precisam se livrar dos dogmas. E esses dogmas foram colocados na cabeça deles por anos, décadas, e eles só conseguem pensar desse jeito, de nenhuma outra forma. Mas em outros países funciona de outro jeito. Outros países ficaram ricos porque lá funcionava assim. E se aqui é um sistema soviético ou meio soviético, uma filial da KGB, então aqui sempre vai ser assim. Eu sinto por essas pessoas, mas também ouço quem passa por grandes dificuldades. Vão a entrevistas e dizem: agradecemos ao presidente Zelensky. Pelo quê? Foram colocados diante dos tanques russos, não foram salvos. Mesmo assim, agradecem ao presidente em canais do YouTube ou Telegram, mostrando total falta de compreensão. Ou seja, ou as pessoas amadurecem, ficam mais inteligentes, a Ucrânia se transforma, se torna um estado sério, ou tudo vai continuar como está agora. Esses ladrões vão continuar roubando. Sabe do que eu lembrei em relação à sua pergunta? Uma vez, teve um sujeito, ele chefiava, se não me engano, a agência de reconstrução do Donbass, ou algo assim, enfim, relacionado ao Donbass e a sua reconstrução. Os orçamentos eram colossais. O sobrenome dele é Gremchak, está preso agora, se não me engano. Ele aparecia em todos os canais, era muito agressivo, grosseiro, sempre com um rosto maldoso e insatisfeito, ensinando todo mundo como viver. A NABU pegou ele pelo colarinho. Hoje publicaram um post sobre ele e, recentemente, vi um vídeo dele. Acho que ele foi condenado a 10 anos. Ele roubou uma quantia enorme de dinheiro, simplesmente roubou o dinheiro. E esse é o destino dele. Quanto? E esse Gaidai, que é o governador da região de Lugansk, amigo, agora está na linha de frente. Entende? Depois essas pessoas surgem querendo curar a nação, dizem que eu sou inimigo e eles são os bons. As pessoas precisam perceber isso.
Aqui estão meus olhos, aqui estão meus ouvidos, eu escuto, eu verifico as informações, eu deixo o tempo passar para ver o que se realizou, o que não se realizou, quem estava certo, quem estava errado e tiro minhas conclusões. E se as pessoas estão focadas só em uma coisa e acreditam em algum tiozinho, só porque ele, veja bem, tem uma pasta no gabinete, então ele é super inteligente e certamente mais inteligente que a gente, isso não vai funcionar. Por isso, infelizmente, os cidadãos vão ficar desamparados, aqueles que sofreram, pessoas temporariamente deslocadas. Aliás, esse é um nome horrível, diga-se de passagem. As pessoas sofreram, outras pessoas trabalham pouco. Hetmantsev aparece e diz: a produtividade dos ucranianos é muito baixa. E uma mulher da política social aparece e diz: trabalhem mais. É preciso que todas as pessoas estejam ocupadas, que trabalhem, e não apenas, digamos, passem o tempo como quiserem. E Elon Musk diz: invistam dinheiro na Tesla. Não me lembro exatamente o nome, mas isso vai trazer dividendos para as pessoas. Lá eles planejam dividendos. E aqui dizem, trabalhem sem parar. E a gente não vê como sair disso, como sair, quem deve trabalhar mais. Entende, Hetmantsev? Não vou entrar nos detalhes do mercado de ações, mas na Ucrânia não há mercado de ações. O cidadão ucraniano não pode investir legalmente e com segurança, nem comprar ações como as da Tesla. O país conquistou a independência em 91 e em 34 anos o cidadão ainda não pode comprar ações. Só existe o nome de colocar empresa na bolsa. Nada disso existe na Ucrânia, mas a Polônia tem a Bolsa de Varsóvia e certa vez a Romênia liderou o crescimento global de ações. Sob Milei, a Argentina cresceu 40% no ano passado. Todos avançam enquanto ficamos parados. Mesmo assim, insistem. Você ainda não é canalha. Hetmantsev fala de baixa produtividade. Já discutimos isso. Agora eu não vou falar sobre o mercado paralelo. Ele simplesmente não consegue medir a produtividade real, o rendimento de uma pessoa que trabalha na Ucrânia. Mas quando o país fica sem luz, por 4 anos, sob estresse, sob medo, e ainda assim você é chamado de canalha, sai do espaço público, acaba com essas pessoas, dizendo que elas ainda não trabalham direito nessas condições. Em vez de sair e agradecer a todos que ainda trabalham nessas condições, agradecer a todos que pagam impostos e criam negócios nessas condições. Pelo menos por uma questão de decência. Já que você é chamado de canalha e ele sai e continua atacando, e você sabe, até agora ele não sofreu nenhuma consequência por isso. Você percebe, ele é inafundável, há quantos anos ele está aí, ele tem um lobby insano, fazem pouco das pessoas. Eu tenho a impressão de que somos uma nação de masoquistas, e as pessoas ainda gostam disso. Gostam mesmo, querem mais, já aguentamos tanta coisa, vamos aguentar mais alguma coisa? Eu vejo nos comentários que as pessoas querem um líder, um novo líder com novas reformas. Mas tem outro ponto interessante. Para que essa pessoa, e uma pessoa diferente, chegue ao poder, se torne presidente, ela precisa pagar alguns milhões, além de fazer sua própria reforma. Então, acontece que, de novo, aquele que já esteve no poder, que roubou ou lavou esse dinheiro, ou sabe-se lá de onde tirou, vai investir de novo e voltar ao poder. Porque nem todo empreendedor vai querer investir milhões do próprio bolso. Lá, se não me engano, cobram $100 mil de taxa e, mais, se não vencer a eleição presidencial, não devolvem. Como empreendedor, tirar esse valor da família e ainda ter que convencer os outros que salvará todos enquanto te acusam de querer o poder só para roubar é complicado. É um prazer duvidoso, por isso a taxa deveria ser simbólica. $1.000 ou $2.000, nunca 100 mil, especialmente em um país tão pobre. Você sabe, nos Estados Unidos não existe nenhuma taxa. Em outros países vou conferir por curiosidade, mas $100 mil no país mais pobre da Europa, só para se candidatar, isso é uma loucura. Isso é a primeira coisa. Segunda, a legislação eleitoral, ou seja, você entende, 5% para a Rada Suprema é uma quantidade enorme de pessoas que precisam votar em você, no seu partido. Para que tudo isso aconteça, é preciso muito dinheiro. Não é nem $100 mil, mas sim alguns milhões, talvez até dezenas de milhões. Quem tem esse dinheiro? Só os clãs oligárquicos e Soros, os globalistas, só isso. Todos os outros estão fora do jogo. Na Ucrânia, algumas pessoas, eu não vou citar nomes diretamente para não expô-los, mas já vão entender.
Existe na Ucrânia um grande negócio, realmente empreendedor, sem privatização, que cresceu. Lá há pessoas inteligentes que lideram. O próprio negócio deles permite que toda a Ucrânia seja coberta por pontos para trabalho de agitação. Mas essas pessoas dificilmente vão querer correr esse risco. É preciso certo desespero e decisão para entrar nisso. Há uma alternativa ainda mais irrealista. Algum oligarca, como Igor Valerievich Kolomoisky, considerando tudo o que está acontecendo com ele, o que desejo a ele. De repente ele pensa, até quando vou brincar de gato e rato? Agora vou fazer a Ucrânia grande, guardar dinheiro e fazer negócios aqui, isso vai se valorizar. Ainda vou entrar para a história, vão lembrar de mim como um grande homem, dar meu nome para ruas. Mas não acredito muito nisso. Em conversas particulares, eles dizem que não agem assim porque o povo quer outra coisa. Pessoal, comentem em quem confiam e o que realmente gostariam. Sobre a União Europeia, Elon Musk diz que seria desejável eliminar essa organização. É isso que ele defende em suas postagens. Ele está ofendido pela multa e alegando que ninguém escolheu essas pessoas que governam o mundo. Enquanto isso, a União Europeia deu permissão temporária à Polônia, Áustria, Croácia, República Tcheca e Estônia para não receber migrantes. Ou seja, esses países precisam pedir permissão à União Europeia para recusar migrantes. Queremos entrar na União Europeia para ter esse direito também, certo? Você apoia a posição de Elon Musk? Sim, não é nem que ele deva se dissolver na União Europeia, talvez se reformular. Mas o fato de que agora quem manda é Ursula von der Leyen, por quem as pessoas não votaram, ninguém vota nela. Ou seja, ela foi escolhida por um grupo de burocratas e ela governa, me desculpe, a grande Europa. Como pode ser isso? Segundo, vamos falar no contexto da Ucrânia. Você falou corretamente sobre os migrantes. Aliás, você sabia que a Hungria paga uma multa de 1 milhão de euros por dia porque Orbán se recusou a receber migrantes? Não sabia. Eles recebem multa de 1 milhão de euros por dia. Úrsula e um grupo decidem tudo. Não vamos repetir o assunto das eleições canceladas na Romênia e Moldávia. Quem será o presidente? Para eles, interessa alguém como Petr Alexeyevich Poroshenko. Depois vem outros temas como migrantes. Em outro país, decidem quem vão trazer para cá e o que fazer. Mas isso está errado, e aqui as pessoas precisam prestar atenção no principal, um pouco em outra coisa. Esse Poroshenko, antes dele Yushchenko, mas o Poroshenko foi especialmente agressivo, ele construiu toda a política dele nisso, gritava, escrevia na Constituição, o caminho para a União Europeia, para a OTAN, para a União Europeia. E algumas pessoas chegavam a ser engraçado. Isso foi contado pelo próprio chefe do Servo do Povo, esse Kornienko. Ele disse que algumas pessoas nas aldeias achavam que se entrássemos na União Europeia, 10 mil euros cairiam na conta de cada um. Ou seja, eles achavam que era uma fantasia. A Ucrânia entra na União Europeia amanhã. Todo mundo rico de Mercedes, tudo no nosso país, todos os problemas resolvidos. Lá dizem... Quer dizer, aqui nos Estados Unidos dizem que a União Europeia precisa se desfazer como organização. E pra gente contam há 15 anos que precisamos entrar lá. Ou seja, é um projeto que já é um pato manco. E o principal, que não vai trazer nada de bom para a Ucrânia. Por isso, é preciso ter bom senso, sentar, olhar o que realmente está acontecendo, para as pessoas não acreditarem em mantras. Vou explicar por que isso é importante para políticos como Poroshenko, que tem boas relações com euroburocratas, e também é burocrata. O plano? Talvez em uns 6 anos a Ucrânia entre na União Europeia. Lá receberíamos muito dinheiro, talvez 50 bilhões de euros por ano, e Petro Alexeyevich ou Timoshenko iriam distribuir esses recursos. Mas Timoshenko, na verdade, é contra a União Europeia, o que me surpreende. É assim que funciona. Ou seja, eles só querem o dinheiro e, junto com os euroburocratas, distribuir uma fortuna enorme. Ninguém pergunta, vamos crescer por conta própria e criar condições melhores que as da União Europeia. Acredite, eles não irão embora. Sempre será possível negociar. Vamos cooperar ao máximo com os Estados Unidos da América, estar à frente de todos e não tentar alcançar os últimos enquanto dizemos ao povo que tudo vai bem. E aqui também. O caminho certo hoje, na verdade, está acontecendo graças às redes sociais, à internet, uma exposição global do engano. Enganaram os ucranianos por décadas.
E o maior erro das pessoas nisso é serem tão lavadas pela propaganda que rejeitam completamente uma opinião alternativa. E essas pessoas ainda são chamadas de inimigos ou de agentes do Putin e assim por diante. Ou seja, não pode haver nenhuma democracia se a pessoa só aceita digamos, um único programa na cabeça. Pronto, só isso. Se você desviar 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, já é inimigo. Isso favorece o Putin. Mas, olha, nos Estados Unidos existem ideias diferentes e ninguém é chamado de agente do Kremlin por causa disso. Bem, é preciso pensar. Por algum motivo, achamos que a Europa deve nos ajudar financeiramente, como se alguém fosse nos socorrer. Em março, a situação já é difícil, o dinheiro está acabando. Será que a União Europeia vai ajudar? Eles nem sabem de onde tirar recursos. Qual é a situação? Publica o New York Times. Para não errar, direi, a França se recusa a transferir os ativos congelados da Federação Russa, e sabemos que esses ativos estão na Bélgica. A maior parte do dinheiro, para que esse dinheiro seja dado à Ucrânia, ou um empréstimo garantido por ele, muitos países não concordam, e na França, a França é o segundo maior depositário dos ativos russos. Eles escondem essa informação, não querem compartilhá-la e, principalmente, não querem disponibilizar esses fundos para na Ucrânia. Mas Macron apoia Zelensky e diz, estamos juntos, temos garantias de segurança, vamos ajudar. Como isso pode ser comentado? É assim mesmo. É disso que estávamos falando agora há pouco, uma enorme hipocrisia europeia. Ou seja, Macron tem o dinheiro de Putin. E acredite, sabe por que eles não querem e nunca na vida vão descongelar esse dinheiro? Eles sabem que haverá consequências. Ou seja, aí se revela a civilização ocidental. Pela primeira vez na história, um precedente em que eles tomaram a propriedade privada de outra pessoa. Mesmo quando Hitler chegou, os nazistas não foram punidos dessa forma durante tudo aquilo. Ou seja, não, a propriedade privada é inviolável na civilização ocidental. Isso não. Mas vamos simular. Isso aconteceu e os países envolvidos sofreram um forte golpe da Rússia. Putin tem como responder até financeiramente. Provavelmente seria o limite dele. Nem vou comentar sobre provocá-lo em relação à guerra. Deram à Ucrânia entre 120 e 140 bilhões de euros em um ano de guerra, com centenas de milhares de mortos e uma catástrofe humanitária. Sem luz, o país vive um horror. Após um ano, o que acontece? A Rússia caiu por isso? Tudo desmoronou, parou de lutar? Não. Agora o país inteiro está focado na máquina de guerra. E aí, o que vem depois? E a gente, a mídia, Trump, você ainda é presidente, ajude, aqui está tudo, uma catástrofe total. Agora, Deus me livre, podemos até perder a margem esquerda. Salvem-nos, beleza? Aí o Putin fala, então me entreguem Zaporizhia, Kherson, Kharkiv, Odessa. Não? Continuamos lutando, e de novo os parceiros europeus. Não, plano ruim. E tudo fica girando em círculo assim? Olha, acredite em mim, agora só estão a favor da guerra aqueles que lucram com isso. E essa delegação que vai, a gente sempre vê que vai uma delegação para o Trump, para negociações, para os europeus, principalmente os Zelensky. Então essas pessoas, quando vão, elas já sabem de antemão que o assunto vai ser sobre territórios, não é? Tipo, quando os enviados de Witkoff chegaram da Rússia. E depois, Rustam Umerov foi com outros representantes, eles já sabiam que o assunto seria sobre territórios. Quando Rustam Umerov voltava de lá, também sabia disso, sobre garantias e sobre territórios. Só que eles apresentam como se a paz estivesse chegando, mas eles sabem disso, voltam e dizem a mesma coisa de novo. Você está falando da nossa delegação, certo? A nossa, sim. A situação mudou. Antes tudo era uníssono, como você disse com Ermak, mas agora até o presidente Trump disse ao político que a equipe de Zelensky está empolgada e concorda com o plano. A quem ele se refere? Umerov. Agora ele está jogando um jogo diferente. Já insinuei isso várias vezes no ar. Quem entendeu, entendeu. E agora Umerov vai agir como deve. E talvez Umerov goste de alguma coisa, e ele representa os interesses da Ucrânia. Neste caso, ele liga para Zelensky e este não gosta. Agora tudo vai ser mais de verdade, porque o fato de não ter mais Ermak é um grande ponto positivo nessa situação. Finalmente, esperamos por isso. Sim, agora vai ser assim. Agora a equipe de Zelensky pode concordar com eles. Agora há acesso ao Zelensky, e não um banho-maria.
Digamos, presidente, olha só que situação ruim, estamos negociando, vemos a disposição deles, por isso... Ele já não é mais membro do Conselho de Segurança Nacional e Defesa. Ele era até recentemente, até o dia 5 de dezembro, nós até fornecíamos proteção estatal gratuita para ele. Agora ele não é mais membro do Conselho. E onde ele está agora? Eu não entendo nada. Ele gritava que iria para esta linha de frente, mas não está lá. Depois tentou trapacear, fugir do país disfarçado. Vocês sabem, isso foi publicado pelo Espelho da Semana. Agora alguém de um cargo oficial diz: não há nenhuma restrição de movimento para Ermak. Os boatos dizem que Zelensky o levou para a Irlanda no avião número 1, o chamado. Não sei onde está a verdade, mas acho que a sociedade merece saber disso. Afirmo com certeza, a história sobre ele continua, com um trabalho em andamento, mas queria que fosse mais rápido publicamente. Precisamos saber o que ocorre com essa pessoa. Como Trump Jr. disse, ele roubou 100 milhões de dólares. Imagine, o sujeito estava na Casa Branca com Trump enquanto roubava o dinheiro deles. E vocês sabem sobre o que mais deveriam pensar? Na América? Tenho certeza disso. Não foi só uma vez, já houve uma conversa difícil sobre Ermak. Tirem ele de lá. Quero que entendam o quanto as coisas na cabeça deles são biologicamente diferentes. Ermak pensava, Zelensky também, tipo, falem aí, vamos seguir pressionando. Quando isso aconteceu com o Nabu, já era uma vergonha mundial. Não conseguiam tirá-lo, ele pensava. Vou aguentar. É isso que as pessoas precisam entender, seja na guerra ou em qualquer situação, como eles se apegam ao poder. Ou seja, Trump precisava, era necessário que passasse um tempo, tomar em certo sentido medidas já extraordinárias para que isso mudasse. E com Zelensky vai ser assim. Aonde eu quero chegar? Agora o Zelensky também está se agarrando ao poder, mas o resultado será o mesmo. Ou seja, agora esse jogo... E sabe qual é a outra parte da maldade nisso tudo? Ele nem foi até Trump, embora Trump tenha dito agora que não vai recebê-lo até que ele concorde. Tem mais esse detalhe, mas, quero dizer, ele já vai direto para o público. Nós não vamos sair de Donbás. Não, isso não está em debate. Esse plano é ruim e ignora os interesses da Ucrânia. Agora vamos à Europa preparar nosso próprio plano. E Trump continuará vendendo armas, pois isso é vantajoso para eles. Ontem eu estava sentado, essas mensagens... Estava fazendo uma transmissão ao vivo, essas mensagens chegavam, sabe? Você entende? Como assim? Você ainda não entendeu como lidar com Trump? Você não entendeu como isso funciona? Por que você está fazendo isso? Por que você está gravando essa situação? Se perdermos os Estados Unidos da América, a Ucrânia acaba. Precisamos nos manter firmes e pensar no futuro. Quando Rubio diz que seu país supera a Rússia em 10 anos, você lembra da guerra e das vendas. Seu plano não faz sentido. Afinal, o que está acontecendo? Esse homem não representa os ucranianos. E por que ele foi para Roma hoje? Há rumores na internet de que ele teria ido para Roma para proteger, guardar seus ativos financeiros. Você sabe algo sobre isso? Eu sei com certeza que ele está em Roma hoje, acho que até com o Papa. Essa viagem tem algo a ver com o Vaticano. Sim, tenho certeza absoluta. Isso tem algo a ver com ele querer proteger seu dinheiro? O dinheiro não tem nada a ver com isso. Quem sabe? Eles são todos ladrões, todos corruptos, vivem uma vida diferente, não vivem a vida dos nossos telespectadores. Você sabe. Muitos dos nossos telespectadores, tanto no seu canal quanto no meu, provavelmente só verão esse vídeo depois, pois podem estar sem luz quando ele for ao ar, ou talvez assistam pelo celular. Mas Zelensky e sua família não passam por isso, nem outras famílias privilegiadas. Além disso, Zelensky não ficará lá para sempre. Outro ocupará seu lugar. Isso é temporário, embora já esteja demorando. Olhe o que está acontecendo depois. Esses aí, Monatik, Polyakova, todos esses Dantes, Pivovarov e os shows, as festas. Hoje me mandaram uma lista de preços. 20 mil euros, apresentações por 50, 10 mil. Você pensa então o que acontece? Algumas pessoas têm o direito de viver livremente, o direito de exercer sua profissão favorita, o direito de ganhar dinheiro, o direito de viajar. E a outra pessoa vai para a linha de frente e morre? Desculpe, mas o artista não é nenhum artista de nível mundial, tipo Michael Jackson. Por que eles de repente são privilegiados? Por que a pessoa que hoje, por exemplo, é do Corpo de Bombeiros
que depois desses ataques de drones salva vidas, limpa tudo isso, arrisca a própria vida, às vezes até é morto, faz isso por um salário de miséria e não pode nada. Não pode nem planejar a própria agenda, pois o país não pode ser deixado assim. Mas para eles, tudo é permitido. Com o aval do presidente. Então o Usyk surge e fala: isso, Tatiana, é simplesmente o Usyk diz. Por que vocês todos estão pegando no pé do Zelensky por causa desse escândalo? Por que vocês não perguntam aos presidentes anteriores como era? Isso está sendo dito por uma pessoa mundialmente famosa, que aqui nos Estados Unidos é conhecida e respeitada por muitos. Aí você pensa, será que todo mundo enlouqueceu de vez? As pessoas precisam desejar bom senso para esse grupo. A pátria é a bunda do presidente, como disse Shevchuk do DDT, mas para mim não é. Para eles, é a bunda do Zelensky. Quanto melhor trabalham lá, melhor é a vida deles. Agora, se a Ucrânia é a sua pátria, então faça o favor de agir de acordo com os interesses da Ucrânia. Eu realmente espero que o nosso povo tenha mesmo um desejo pela verdade, pela paz, pela tranquilidade, por uma vida normal, porque nós podemos viver assim. As pessoas vêm até nós nos programas e dizem que existe um caminho, mas é preciso fazer isso e aquilo. Mas essas pessoas não têm acesso ao poder, não têm nenhum método de influenciar o governo e a vida do país. Por isso, espero que tudo mude. No futuro, pessoal, inscrevam-se no nosso canal, inscrevam-se no canal do Denis. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima. Muito obrigado.